Queridos, esse é o tempo que vamos estar ministrando um pouco da palavra de Deus. E eu quero, desde já, pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler uma porção que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4. Nós leremos aqui a partir do versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Hoje é o último domingo de setembro e nós passamos aqui por algum momento recebendo ministros do Senhor de outras igrejas. O pastor está voltando a ministrar à noite hoje, mas pela manhã seguimos aí ministrando. E pensei, refletindo com o Senhor, clamando por um direcionamento, sobre um tema que pudesse nos remeter a tudo que falamos, né, nesse mês de setembro. O tema que foi proposto foi revitalizando a esperança, né, para o mês de setembro. Nós enraizamos aqui esse tema na realidade de 1 Coríntios 15, versículo 58, que vai dizer: sede firmes e constantes e abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. E hoje eu queria falar sobre essa esperança, mas de maneira que traga para o nosso coração a nossa responsabilidade. Ter esperança é uma questão que nós precisamos interagir. E eu queria falar sobre preservando o que nos conecta à vida. Então, 1 João capítulo 4, ele vai trazer aqui uma palavra que vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. E o texto vai dizer assim a partir do versículo 16. Você pode acompanhar. Hoje eu não estarei usando a NVI, eu estou usando Almeida século 21, ok? E o texto vai dizer assim: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos nesse mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina ou lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos esse versículo 19? Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta, eu serei expositivo, mas vamos orar mais uma vez e dedicar essa palavra ao Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós queremos dedicar o nosso coração diante de Ti. Nós temos muitas debilidades, ó Pai, para viver o amor. E nós clamamos, ó Pai, para que o Teu amor, que é o maior de todos, possa, ó Pai, nos constranger, nos edificar, nos mudar e revelar a Tua glória para o mundo que está aí fora. Mas trabalha, Deus, nesse tempo em que vamos meditar na Tua palavra, vamos ouvir, ó Deus, o que a Tua palavra nos diz. Então nos ilumina, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito nos capacite, o Senhor nos dê condições de sair desse lugar entendidos, edificados, transformados pelo Senhor. Nos ajuda, papai, nós precisamos que a nossa mente seja transformada e clamamos para que a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, clamamos a Deus para que essa poderosa palavra, ela traga a ciência que o nosso ser necessita para Te glorificar. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Preservando o que nos conecta à vida. Eu estava pensando nesse texto, meditando sobre ele, e essa palavra preservar
foi uma palavra que bateu muito forte no meu coração. Preservar é um gesto que muita gente adere, né? E é até conscientizado. Hoje você tem até ONG que conscientiza sobre preservação. Você já viu programas de preservação por aí? Tem um monte, né? Então, o homem está preocupado de algumas coisas se perderem completamente. Tem preservação de animais, tem preservação da natureza, tem preservação de ecossistemas, tem preservação social. Tem muita gente que depreda, né, o patrimônio público, e você tem que conscientizar para o cara preservar aquilo que foi feito. Existe também hoje, inclusive no mês de setembro, uma campanha de preservação emocional, Setembro Amarelo, né? Muito é falado e difundido sobre essa realidade das pessoas preservarem o seu emocional. Porque no mundo tão louco que a gente está vivendo hoje, o emocional de muita gente tem sido devastado. Então, essa conscientização de preservar o emocional vai acontecer. E, obviamente, existe também uma conscientização da preservação espiritual. Esse negócio normalmente acontece dentro de igreja. Quando a gente está dentro da igreja, a gente é conscientizado sobre o que tem que ser preservado, o que tem que ser cuidado, e tem que ser conscientizado as pessoas o que pode se perder na nossa caminhada de fé. Mas, ao olharmos para o mundo aí, o cotidiano e tudo que a gente está vivenciando, tem muita coisa para ser preservada. Eu citei aqui algumas delas, mas muita coisa está em perigo, muita coisa está sendo deteriorada, muita coisa está sendo invertida. Já viram como é que esse negócio está acontecendo numa velocidade que a gente não está acompanhando? Algumas coisas antigamente não eram negociáveis e hoje parece que tudo é relativo. Tudo está mudando e sendo deteriorado de uma forma tão terrível. A vida das pessoas está passando cada vez mais rápido sem que elas percebam isso. As pessoas estão cada vez mais vazias, buscando se encher de fora para dentro e não de dentro para fora. As pessoas estão tendo também dificuldade com a educação. Você já viu como a educação está difícil hoje, irmão? Está difícil, né? As escolas estão cada vez em maior dificuldade para ensinar. Professores estão sendo impostos a falar coisas, ensinar coisas. Está tendo dificuldade. A educação tem que ser preservada. Valores de família. Eu lembro de coisas que a minha mãe e meu pai me ensinaram quando eu era garoto. E esses valores não se perderam porque eu guardei eles. Mas quantos valores hoje de família estão se perdendo? Você conhece alguém assim, provavelmente? Você já viu alguma coisa assim, provavelmente? Preservar valores de família é importante. Quando você estuda, obviamente, você tem que preservar as coisas. Irmão, eu passei por uma situação quando eu estudava teologia, que eu fiquei desesperado. Quando eu me formei, no dia da formatura, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não sei nada. Esqueci tudo. Perdi todo o conhecimento, parece que tudo se esvaiu. Quem aí já fez faculdade sabe do que eu estou falando. Forma, depois de um mês, olha para o conhecimento que você estudou 4 anos. Você vai lembrar? Você vai ficar assim, não sei nada. Mas, obviamente, você vai conseguir acessar esse conhecimento em algum momento. Mas conhecimento é um negócio que tem que ser preservado. Por que você ouve a pregação da palavra todo domingo? Porque isso tem que ser preservado. O estudo da palavra, o ensino da palavra. Obviamente, tem gente que preserva seu trabalho, está trabalhando, né, e preserva bem aquela questão. E, obviamente, uma das coisas que mais tem sido deteriorada e pouco preservada é a palavra de Deus no nosso coração. Se tem um negócio que o mundo quer destruir e tentou por muitas vezes acabar com isso, e até hoje tenta, e não conseguiu, é a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele é perigoso, irmão. Ele é perigosíssimo. E é por isso que querem acabar com ele. Querem modificar ele. Querem dizer que ele diz coisas que ele não diz. Querem deturpar, adulterar, acabar com ele. Porque ele é perigoso, sabe por quê? Porque ele transforma o pecador em um homem redimido e salvo. Isso é perigoso para quem não quer Deus. Na Coreia do Norte, esse negócio aqui é proibido. Em países islâmicos, essa palavra é proibida. Mas, e quanto a nós, que estamos aqui em Nova Friburgo, e estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos aqui no Brasil, aonde parece que isso está sendo deteriorado sem perseguição, onde isso parece que está se perdendo sem a realidade de sermos pressionados.
A verdade é que isso tudo tem se deteriorado, sabe por quê? Porque o amor está esfriando. O amor está esfriando. Se o amor está esfriando, o amor pela palavra também esfria. O amor pela igreja esfria. O amor pelos irmãos esfria. O amor está esfriando. E pare para pensar, irmão, se por um lado preservar tudo isso é importante e traz benefício, por outro lado, o oposto vai trazer perda, déficit, subtração, perdição. Se eu não preservo, eu desperdiço. Muita gente que não está preservando o amor de Deus, está desperdiçando ele. É o que tem feito muita gente viver de forma vazia e viver de forma líquida. Zygmunt Bauman, sociólogo que cunhou o termo pós-modernidade líquida, você já percebeu que eu cito ele de vez em quando. Bauman dizia que o mundo pós-moderno ele é líquido. As coisas não são sólidas. Nada vai durar por muito tempo. Tudo vai ser plenamente adaptável e vai se esvair de uma maneira muito rápida. O novo de hoje não é o mesmo de amanhã, porque tudo é relativo e derrete como líquido. A questão é que esse negócio tem afetado culturalmente o nosso coração. Apesar de ouvirmos a mensagem todo domingo, ela derrete na segunda-feira. Ela não é sólida às vezes nas nossas vidas. Ela se perde no decorrer do caminho. E nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Porque se a realidade do nosso coração não é preservar o amor de Deus, preservar a palavra, preservar o que vem do Senhor, consequentemente a gente está desprezando esse negócio. Está deixando de lado. Está colocando isso em segundo plano. E a nossa vida acaba perdendo conexão importante com 3 pilares que estão distorcendo o ser humano moderno. Quem você é? Quem Deus é? E o que Ele quer de você? Essa pergunta ecoa nos nossos corações. Se você não respondeu, provavelmente ela está atingindo você. Quem você é? Quem Deus é? E o que Ele quer de mim? Tem gente que até sabe, que acha o que é, mas não sabe quem Deus é. Tem gente que acha que sabe quem Deus é, mas não sabe, não tem a mínima ideia do que Ele quer de você. Mas a questão é essa, esse é um tripé que precisa ficar de pé no nosso coração. Se você quer descobrir quem você é, você tem que saber quem Deus é. E quando você sabe quem Deus é e quem você é, você descobre o que Ele quer de você. Será que hoje, meu irmão, você sabe o que Deus quer de você? Porque o texto exposto ele leva a gente a compreender algumas realidades que vão se conectar com a nossa vida, com aquilo que a gente tem preservado ou desperdiçado. Primeiramente, fazendo a gente entender que permanecer é preservar o que de importante a gente é e possui. Quando eu permaneço, eu preservo aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Às vezes você tem coisas, mas você perde quem você é. Às vezes você é coisas, mas você perde coisas que Deus te deu. Mas quando você permanece no Senhor, Deus, Ele pode fazer você entender quem você é e pode te dar coisas para que o nome dEle seja glorificado. Olha para o verso 16 e 17 da sua Bíblia. O texto vai dizer: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Nós conhecemos, eu sei desse amor, eu vivo com esse amor, eu estou nesse amor, eu conheço e creio no amor que Deus tem por mim. E João está falando aqui como igreja, nós cremos, esse amor não é meu, ele não é particularizado, ele não é setorizado, ele não é patenteado, esse amor é nosso. E ele está dizendo, nós cremos nesse amor e conhecemos esse amor, o amor que Deus tem por nós. Que palavra séria, querido. Porque o que eu mais vejo hoje são cristãos que não conhecem o amor de Deus, nem creem nele. Porque se crescem e conhecessem, não iriam ficar presos em areias movediças da incredulidade, da carnalidade, do pecado e de várias outras coisas. Pastor, você está dizendo que a gente não peca? Não, estou dizendo que a gente não tem que viver no pecado, é diferente. Pastor, você está dizendo que às vezes a gente não oscila? Não estou dizendo isso, estou dizendo que a gente não precisa viver incrédulo, viver duro, viver em dificuldade. Não precisamos estar assim. E o texto vai continuar dizendo o seguinte: Deus é
Ele é? Fala com a fé para entusiasmar o pregador. Deus é amor. Todo liberal ama lembrar dessa parte. Deus é amor, como se ele só fosse amor. Mas o texto vai falar, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Sim, Deus é amor. E quando o apóstolo João está dizendo que Deus é amor, ele está dizendo, esse é um atributo divino. Essa é uma característica que exemplifica o Senhor. Ele é amor. Esse é um atributo dele e que ele comunicou comigo e com você. E é por isso que João vai dizer, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Sim, o que mais vemos hoje, querido, é o amor sendo diminuído. As pessoas estão frias, apáticas, geladas. As pessoas estão duras, insensíveis. Elas estão cada vez mais distantes, mesmo perto. Vazias, parecendo cheias. Machucadas, parecendo curadas. E muito disso se dá pela ausência de amor. E quando a gente olha para a nossa capacidade de amar, a nossa intenção e esforço em preservar por nós mesmos, a gente vai encontrar a realidade que a gente é fadado ao tempo. Nós somos desgastados. Por que a gente para de amar? Por que a gente desanima de amar? Porque a gente está fadado ao tempo, irmão. Nós estamos dentro do cronos, tempo cronológico que define um começo, um meio e um final. Nós estamos fadados ao tempo. Lá, em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 24, o apóstolo Pedro vai dizer assim, porque toda pessoa é como a relva, e toda sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor. Pedro está dizendo, o homem é temporal, o homem é desgastado, o homem, ele vai passar. Ele não tem capacidade em si mesmo, não tem consistência em si mesmo. E diante do que entra e sai da nossa vida, meu irmão, nós estamos passíveis de ser influenciados por esse tempo complexo. A gente pode ser influenciado por essa cultura tóxica. Você pode se tornar aquilo que o mundo é e não o que Deus quer de você. Mesmo frequentando uma igreja, mesmo sendo membro, mesmo sendo líder, mesmo ocupando uma responsabilidade, você pode se tornar aquilo que o seu tempo é. Falei de manhã sobre um discípulo de Paulo chamado Demas, que seguiu o apóstolo, mas em um determinado momento o abandonou, e Paulo fala, ele amou o presente século e me abandonou, deixou a missão para trás, parou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Às vezes somos assim também, podemos tomar a forma do nosso tempo, porque tudo é tão passageiro, corrido, e as pessoas parecem não mais valorizar as coisas vitais, como a própria fé. A gente tem valorizado um monte de coisa que a traça e a ferrugem vai corroer. Mas parece que a nossa fé tem ficado num plano muito distante das nossas prioridades. Como não lembrar do profeta Oséias, recordando ao povo, no capítulo 6, verso 4, dizendo, o que eu vou te fazer, Efraim? O que eu vou te fazer, Judá? Porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Vocês não conseguem ser constantes. O profeta está dizendo para o povo o seguinte, olha, Efraim, você desanima muito rápido, você larga a minha palavra muito cedo, você desanima de ser fiel com frequência, o que eu vou fazer com você? Deus está inspirando o profeta a dizer, nós precisamos entender que compete a nós diante disso, pensar se nós estamos guardando o nosso coração, meu irmão. O tempo passa e Jesus já tinha nos lembrado sobre isso na sua palavra. Céus e terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar. É o que Pedro fala também, o homem é como a relva, mas a palavra de Deus dura para sempre. Será que hoje você tem guardado o seu coração, ou você tem deixado ele à deriva, exposto e influenciável num tempo que só vai te distanciar e te esfriar com as coisas de Deus? Provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes ou saídas da vida. O teu coração influencia tudo. O teu interior vai minar ou edificar todas as áreas da sua vida.
A tua vida material, a tua vida emocional, a tua vida espiritual depende do teu coração, como ele está exposto ou guardado. Se o seu coração é tão precioso, ele não deveria ser influenciado por aquilo que não é de Deus. E é por isso que lá em Apocalipse 3, no versículo 11, Jesus vai lembrar aquela igreja de Filadélfia dizendo o seguinte: eu venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Essa é uma palavra do próprio Jesus para a sua igreja. Aqui Deus não está usando um instrumento para conceber uma epístola. Aqui o próprio Cristo mandou o papo reto. E ele está falando o seguinte: eu vou vir sem demora. É para ontem. Estou chegando, estou vindo, está acontecendo, vou chegar. E ele vai dizer assim, diante dessa preocupação e desse alerta, conserva o que você tem. Se é que você tem, conserva o que você tem. Conserva o que você tem. Guarda o que está no seu coração. Guarda o que foi ministrado sobre a tua vida. Guarda essa realidade para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, coroa é um negócio que fica na cabeça. E fica na cabeça porque é difícil de tomar. A pessoa vai ver a mão se aproximando. Coroa normalmente é algo precioso. Não pode ser tomado ou roubado. A gente toma cuidado. Entretanto, todavia, porém, às vezes nos esquecemos da coroa da vida. Aquela que é prometida a todo aquele que ama a Deus. Como o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem ainda penetrou no coração do homem, é o que foi guardado e está reservado para aqueles que amam a Deus. Amém? Será que hoje você tem conservado o que você tem? Ou o que você tem recebido? Será que hoje você está guardando no seu coração o que Deus colocou sobre a tua vida, ou você tem perdido tudo, trocando por vãs filosofias, trocando por coisas que não estão glorificando o Senhor, trocando por aquilo que está sabotando a tua vida com Deus? Pastor, você quer que a gente vire monge eremita e fique plantado num morro sem olhar para o mundo? Não, irmão. Os monges da Idade Média fizeram a mesma coisa e fracassaram porque o pecado está na gente. Mas conservar aquilo que temos é dar valor para aquilo que Deus está dando para nós toda semana, para aquilo que Ele está te ensinando todo dia, para aquilo que Ele está ministrando e trabalhando em você. Alexander McLaren, teólogo e pastor, ele dizia que a raiz de toda constância está na consagração a Deus. Como que eu retenho, como que eu preservo aquilo que eu tenho? Consagrando a minha vida a Deus. Mas eu já faço isso, pastor, todo domingo. Quem dera, irmão, se domingo apenas resolvesse. Você tem que preservar todo dia aquilo que o Senhor te deu. Será que você tem preservado o que o Espírito Santo tem te dado? Porque, verdadeiramente, querido, o medo, ele é um contraste a ser considerado. Sim, o medo precisa ser considerado e lembrado. João continua a sua palavra à igreja do Senhor e ele vai dizer o seguinte: no amor, versículo 18, não existe medo. No amor não existe medo. Como água misturada com óleo, o amor, ele vai fazer distinção com medo. Mas ele vai dizer aqui, o perfeito amor antes, ele lança fora o medo. Sim, o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É interessante vermos aqui que o medo, ele é um adversário, é um agente. Medo não é um sentimento. Medo não é uma sensação. Medo aqui é apresentado pelo apóstolo João como um agente, um sabotador. Algo que tem a capacidade de minar o amor de Deus na vida daquele que ouve a palavra. E estamos assim na pós-modernidade. O ser humano atual, ele é medroso, ele é dominado pelo medo. Tem medo de tudo. Tem medo do tempo. Tem medo da falta das coisas. Tem medo do medo. Tem medo
da bala perdida, tem medo do lugar, tem medo de pessoa, tem medo de sentimento, tem medo de relacionamento, tem medo de tudo. As pessoas estão enclausuradas na gaiola do medo. E seria interessante lembrar que o medo tem aprisionado o ímpio, mas hoje parece que o medo está aprisionando mais crente do que ímpio. Ouvimos a palavra, mas isso não tem nos libertado dos nossos medos. Continuamos com medo. Continuamos confiando no nosso braço. Continuamos acreditando no nosso potencial. Continuamos acreditando que tudo está na nossa mão. Só reconhecemos que não está na nossa mão quando de fato não temos possibilidade de fazer nada. Aí a gente reconhece que não está na nossa mão. Mas comumente estamos assim, com medo. O medo ele vai ser um adversário da nossa caminhada, uma limitação, um obstáculo, um gigante. Porém, esse confronto ele vai revelar no que nós estamos nos fortalecendo. Sim, o medo ele vai revelar o que está no nosso coração. Provérbio 24, versículo 10, o texto bíblico vai dizer que se nós fraquejamos no dia da adversidade, é porque a nossa força é pequena. O medo revela o que está no nosso coração, a insegurança. O medo revela a falta de confiança no Senhor, a falta de credibilidade que demos à palavra. O medo expõe tudo isso. E diante dessa questão, querido, zelar pelo nosso coração deve ser uma meta. Olha, daqui a pouco está chegando 31 de dezembro, a gente vai fazer aquela listinha de final de ano com aquilo que a gente quer para o ano que vem, 2025. Coloque lá, eu quero vencer o medo. Tem que ser uma meta na sua vida. Não ser dominado pelo medo, não ser aprisionado pelo medo. Tanta gente tem sido ceifada da presença de Deus, dentro e fora da igreja, porque não zelaram pelo seu coração, preservando a palavra. Onde não tem palavra, tem medo. E onde tem medo, não tem palavra. Tem gente sendo ceifada, inclusive, nesse momento, porque não está guardando a palavra no seu coração. Não é à toa que o bordão que eu desenvolvi aqui na igreja é guarda a palavra, baseado no Salmo 119. Porque Deus quer te libertar do medo. Deus quer te libertar do medo do novo. O antigo é bom, irmão, mas o novo pode ser surpreendente. Às vezes temos medo do que Deus vai fazer de novo. Sabe por quê? Porque a gente não quer largar o antigo, a gente não quer largar o passado. Por isso que a gente acredita que as pessoas não mudam. Não prestam para sempre. Erraram, vão errar sempre. São ruins, serão ruins para sempre. Mas o vídeo aqui de missões, ele até fez nos observar como que Jesus transforma. Que é possível vencer o passado e viver o novo, se o medo não estiver no nosso coração. Muitos de nós estão perdendo a batalha para o medo, porque estamos receosos pelo novo que Deus quer fazer. Será, meu irmão, que hoje você está disposto a crer e a ter coragem e a ousar olhar para o Senhor com aquilo de novo que Ele quer fazer? Porque uma entrega sincera ao Senhor vai dar poder para a gente vencer e ser restaurado e ser renovado. Você quer ser renovado? Quer ser transformado? Quer ser edificado? Você vai ter que vencer o medo. Como, pastor? O medo é muito forte. Não, às vezes é você que é muito fraco. E se você é fraco como eu sou, devemos nos fortalecer na palavra. A palavra nos torna fortes. A palavra nos revigora a força. O Salmo 34 traz uma oração bonita, onde o salmista ele vai declarar aqui com muita intrepidez e ousadia, dizendo o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. O salmista não está dizendo, olha, de repente tudo mudou. Não, o salmista está dizendo assim, busquei ao Senhor. Eu procurei por Deus, eu fui até Ele. Eu não fiquei, sabe, dentro da gaiola. Eu chutei esse negócio, porque eu não quero ficar amordaçado, aprisionado, preso no medo. Não, eu busquei ao Senhor. E Ele me respondeu. Deus não ficou inerte, Deus não ficou indiferente, Ele não ficou gelado, como eu sou com o outro.
Não, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Ele me livra. Você lembra quem te livra dos seus temores? Ou você está tão preso pelo medo, irmão, que você não entendeu esse negócio ainda? Talvez eu esteja pregando para uma meia dúzia de pessoas aqui hoje, que precisem ouvir isso. E para mim isso é suficiente. Porque eu sei que a minha missão de edificar vidas foi completa. Mas talvez, meu irmão, Deus também queira te despertar, fazer você acordar, sair de uma escravidão que Deus não quer que você viva mais. Está com medo do amanhã, está com medo do agora, está com medo de coisas, está com medo de se relacionar, está com medo de se expor, está com medo de confessar pecado, está com medo, sabe, de parecer o que os outros vão achar. Talvez Deus queira te libertar hoje e fazer você ver que há muito mais debaixo do sol para Ele realizar sobre a tua vida. Porque caminhar na fé não vai imunizar a gente de temer ou de sermos confrontados ou abatidos. Vai ter momento que vai dar ruim, irmão. Vai ter momento que o bicho vai pegar. Vai ter hora que a gente só quer correr e chorar. Nós não estamos imunes. Vai ter momentos que nós vamos se sentir abatidos. Vamos se sentir confrontados. Mas essa vai ser uma oportunidade de crescer um pouquinho mais. Essa vai ser uma oportunidade de melhorarmos como servos do Senhor. É o que Paulo vai dizer ali em 2 Coríntios capítulo 4, lá no versículo 7. Onde ele vai declarar aqui que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas estamos arrasados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Será que hoje, querido, a vida de Jesus tem se manifestado no seu corpo? Porque, como Moody, o evangelista, dizia, esperança é semelhante ao sol, lança as sombras para trás de nós, a proporção que a gente caminha ao seu encontro. Toda vez que você caminhar em direção a Jesus, aquilo que te amedronta, te faz temer, fica para trás de você. Será que você tem lançado para trás aquilo que hoje está te atrapalhando a caminhar com Deus? Porque, em último lugar, eu quero destacar que o verdadeiro amor, ele tem sempre a sua iniciativa em Deus, nunca em nós. O verdadeiro amor, ele tem a sua iniciativa em Deus, não em nós. E é por isso que o verso 19, João vai dizer assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente só tem a capacidade de amar, não é porque a gente é bonzinho ou justo, não. Até porque a Bíblia nos diz que a nossa tentativa de ser justa é como trapo de imundície para Deus. A nossa justiça para o Senhor é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? São os panos que normalmente os leprosos usavam para enfaixar suas feridas. Não era muito legal de se ver, não. E Deus fala através do profeta Isaías que a justiça humana, para Ele, é como se fossem trapos de imundície. Nós não amamos porque somos bons. Nós não amamos porque somos corretos ou justos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós primeiro. Ele teve compaixão de nós. Ele viu que a gente não podia, não conseguia. Ele viu a realidade do nosso coração. Ele viu que nós não poderíamos sozinhos. Será que hoje, meu irmão, você se vê dessa forma? Eu não consigo sozinho. Eu não posso reagir sozinho. Às vezes nos achamos tão bons que achamos que conseguimos. Toda vez que eu penso assim, eu caio, irmão. Já aprendi a lição. Eu tenho que sempre depender de Deus. E é real que no meio de luta, desgaste, perda, desperdícios, frustrações, lamentos, o nosso coração ele vai desconcentrar. Ele vai perder até a direção em alguns momentos.
E até pode se esquecer da mão misericordiosa do Senhor. É nesse ponto que a gente tem que lembrar do que Ele já fez. Ah, mas Deus não está fazendo nada. Ah, mas Deus não agiu agora. Deus não está agindo, Ele não vai agir. Calma, olha para o que Ele fez. Olha o que Ele fez até aqui na tua vida. Olha a fidelidade dEle, olha o amor dEle. Olha como Ele cuidou até aqui. Olha como Ele é fiel. A vida não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Deus. Olha como Ele é. Não como nós estamos, olha como Ele é. E se repararmos, a infidelidade não está no Senhor, está em nós. Romanos capítulo 5, no versículo 6, Paulo vai dizer à igreja de Roma: ora, quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente alguém morra por um justo, mas talvez alguém até ouse morrer por alguém que faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ora, não somos pecadores mais, não. Em Cristo nós podemos ser livres do pecado, não somos mais dominados. E é isso que Paulo está falando. Quando a gente era dominado pelo pecado, não queria Deus de jeito nenhum. Deus mostra o amor dele morrendo por esse tipo de pessoa. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Talvez, meu irmão, você precise de salvação hoje. Você precise ser liberto hoje, curado hoje, transformado hoje. Mas você precisa entender que não é a tua justiça que vai fazer a diferença, não. Esse negócio aí, sabe, de olhar para a tua justiça, só faz Deus se afastar de você e resistir à tua conduta. Mas talvez, se você for humilde, se você for quebrantado, se você for contrito, se você olhar para você e dizer: eu preciso de ajuda, Deus vai te fazer recordar que a verdadeira capacidade não está em você, mas nele. E já aprove, pela intervenção de Deus, nos dar uma oportunidade mediante fé e graça. João 3:16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, verso 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que me assusta hoje não é a quantidade de ímpio condenado, o que me assusta hoje é a quantidade de salvos vivendo aprisionados. Isso me assusta, isso me deixa apavorado. Já não bastava o ímpio que está condenado, mas temos também os salvos, vivendo como condenados, vivendo como aprisionados, vivendo oprimidos. Será, meu irmão, hoje que você está vivendo oprimido, você está vivendo se sentindo perdido, desorientado? Você está olhando para quem? Você está olhando para o quê? Você está andando para onde? Porque com o coração fixado no Senhor, a gente pode experimentar algo novo, um nível diferente de provisão, um manifestado poder e do amor de Deus. João 14, versículo 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será também amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é o pastor Lucas que diz, é Jesus que declarou: eu vou me manifestar para aquele que me ama, eu vou aparecer para aquele que está com o coração em mim. Mas aquele que me ama, além de ser amado pelo meu Pai, ele também vai ter uma característica: ele vai guardar os meus mandamentos, ele vai se importar com o que eu me importo, ele vai querer o que eu quero, e ele vai procurar o que eu tenho para oferecer. Irmão, de verdade, essa é a crise que todo pregador sincero, que tem pregador que não se preocupa não, tá nem aí para quem está ouvindo a palavra, mas todo pregador sincero, ele tem essa preocupação. Será que a palavra ainda é importante no coração de uma pessoa? Será que as pessoas se comportam como público ou como igreja? Será que as pessoas vêm assistir ao culto ou prestar um culto?
Será que as pessoas têm guardado a palavra no seu coração para não pecar contra Deus? Ou têm achado que essa palavra vai ser renovável todo domingo e que a corda da graça vai me manter sempre protegido de todo o mal que tem aí fora? Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque a graça, ela sempre vai ter um limite. A nossa incredulidade, a nossa religiosidade, a nossa dificuldade de coração duro de se amoldar ao que Deus quer. E uma das maiores manifestações de amor sempre vai ser aquele que Cristo fez por nós, o servir. Eu me impacto muito com o serviço, irmãos. Quer me deixar assim constrangida quando alguém me serve. Eu fico com o coração muito mexido. Isso mexe comigo, porque eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu não mereço nada. Quando alguém me serve, eu fico constrangido. Mas aí eu lembro do meu Senhor Jesus que serviu primeiro. Eu lembro que quem me serve está imitando o meu Senhor, então eu imito o meu Senhor também, eu sirvo também. Jesus, ele fez isso por nós, ele se humilhou, morreu numa cruz para nos dar possibilidade de sentar na mesa com ele, de ser chamado de filho. Uma coisa é eu achar que sou filho, outra coisa é eu agir como filho. Achar que é filho, todo mundo acha. De vez em quando você vê alguém religioso dizendo, todo mundo é filho de Deus. Será, irmão? Filhos são nascidos do Senhor. Mas será que hoje você tem sentado à mesa ou você tem comido migalhas? A mesa que Deus quer botar para mim, para você cear, não é uma mesa que aparece uma vez ao mês. É uma mesa, sabe, que todos os dias vai estar disponível quando você fechar a porta do teu quarto, orar ao papai em secreto e se alimentar espiritualmente em secreto. Foi a chamada que Jesus deu a uma igreja. Apocalipse 3, versículo 20, Deus fala a uma igreja peculiar chamada Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que, diferente das anteriores, ela não tem nenhum elogio de Jesus, só tem crítica. Jesus só fala os pontos negativos dela. Mas ao mesmo tempo que ele ressalta a falha moral e espiritual dessa igreja, ele estende uma corda de misericórdia para ela, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu estou na porta e eu estou batendo. Quem ouvir e abrir, eu vou estar participando dessa comunhão. John Henry Jowett dizia que não há nenhum náufrago perdido no mais profundo mar de iniquidade que o profundo amor de Deus não possa alcançar e remir. Às vezes, irmão, nós podemos ficar nessa realidade de naufrágio espiritual. Olhamos para as ondas, olhamos para os raios, olhamos para os ventos, que às vezes a gente assimila sofrimento. Mas tudo que te distrai de Deus vai te fazer afundar. Você só talvez não descobriu que afundou, ou está afundando. Está achando que o vento vai parar, as águas vão se acalmar e tudo vai ser diferente. Mas se você não estiver olhando para Cristo, meu irmão, você vai afundar. Vai afundar desprezando o amor de Deus. O amor que Ele tem por mim, por você, por nós. Deus ama muito essa igreja. E Ele quer fazer umas coisas através de nós. O problema não é Deus. O problema somos nós, que nem sempre queremos o que Ele quer. Mas eu encerro essa palavra orando e fazendo você refletir se você tem preservado o amor de Deus. Você tem preservado a palavra. Tem preservado o que é importante para você. Corre atrás de tanta coisa. Passa a semana inteira acelerado. Se você não está priorizando a tua fé também, você está correndo risco de vida.
Talvez não de vida terrena, porque pecados que a gente não trata agora não aparecem nesse momento a consequência deles. Mas você está correndo risco desse pecado te achar e a tua vida espiritual naufragar. Mas eu quero te chamar hoje, meu irmão, para um posicionamento com Jesus. Será que você quer hoje restauração sobre a tua vida? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Pastor, a gente é batista, a gente não tem experiência com Deus não. Ah, não? Eu achei que experiência com Deus era coisa de crente. Gente que busca a presença. Qual foi a última vez que a palavra, sabe, incendiou o teu coração, deixou você inquieto, sem dormir, pensando, meu Deus, essa palavra é muito forte. Qual foi a última vez que você se viu chorando em oração, se você viveu essa experiência algum dia? E você não estava chorando porque o problema da tua vida está ruim, você estava chorando porque o teu coração estava frio e Jesus aqueceu. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Se você veio aqui para assistir culto, eu lamento, você não vai desfrutar da graça, você vai continuar religioso. Eu não prego para pessoas assim, mas Deus está te dando oportunidade de se arrumar. E glória a Deus por isso, Ele é misericordioso. Mas se você despreza, você está desperdiçando, não está preservando aquilo que é do Senhor. E eu quero orar por pessoas aqui hoje. Como eu penso, talvez eu esteja pregando aqui para 2, 3, 4. Estamos em maior número do que isso. Mas talvez eu esteja pregando aqui para poucas pessoas. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Porque a boa notícia é que Jesus te viu. Ele viu você. E Ele quer que você veja Ele agora também.